o impacto da Archegos no Credit Suisse, também as revisões da economia mundial por parte do FMI e ainda o arranque da época de resultados. É disto que vamos falar nesta semana. Se quer saber mais, fique desse lado. Olá, sejam bem-vindos ao Market to Market, um programa onde analisamos o que se passou nos mercados na última semana e não só. E como sempre tenho comigo Pedro Lino. Olá, Pedro Lino. Olá, Bárbara, boa tarde. Boa tarde. Então, esta semana temos aqui vários assuntos em destaque, mas antes de entrarmos nos assuntos, eu desta vez vou pedir logo aqui no início às pessoas que nos estejam a ver para não se esquecerem de subscrever o canal, ativarem as notificações para que assim ficam sempre a par de quando sai aqui o próximo Market to Market. Então, para tema desta semana, Pedro, a semana passada já tínhamos falado aqui de um caso da Archegos. Aliás, quem quiser saber um bocadinho mais pode ir ver o nosso último Market to Market, onde nós te explicamos o que é que se passou com este Family Office, que teve e tem estado a ter impacto em algumas instituições financeiras, uma delas o Credit Suisse. E Pedro, o que é que aconteceu então com o Credit Suisse? Aconteceu uma má gestão do risco, que é o problema que ocorre muitas vezes com alguns gestores. No fundo, a Archegos, esse Family Office estava com 10 mil milhões de dólares, que era basicamente o que geria, estava exposto em 100 mil milhões de dólares, ou seja, várias instituições emprestaram quantidades elevadas de dinheiro, no fundo emprestaram 90 mil milhões, para que a Archegos pudesse estar exposta a algumas empresas com posições relevantes, como na Tencent, na Viacom, na IKEA, até a Farfetch, como falámos a semana passada, com uma posição de quase 2%. Por isso, tinham posições bastante relevantes e houve uns bancos que se aperceberam que, mais depressa do que outros, que o Family Office tinha um problema. O Credit Suisse não foi um deles. Aliás, o primeiro que se salvou foi o Goldman Sachs, que com uma gestão de risco mais criteriosa, ou se calhar já tinha experiências acumuladas, foi o primeiro a desfazer-se das posições e a executar, no fundo, o Archegos. O Credit Suisse não. Foi o último, ou pelo menos a gestão de Já risco veio não dar funcionou a bem. noção da dimensão do buraco, não é? Já, Estamos a já, falar de um impacto de quanto? de mais de 4 mil milhões de dólares no banco, que já fez rolar cabeças, já foram, o responsável de gestão de risco já foi demitido, alguns responsáveis, não, há uma suspensão dos dividendos, há uma diminuição dos bónus, por isso já houve consequências fortes e o problema é que agora vai haver também consequências a nível da regulação, porque os reguladores vão querer saber, será que o Credit Suisse tem outros family office ou outras empresas ou outras situações semelhantes. Por isso é que vimos que o Credit Suisse baixou bastante a semana passada. Esta semana continua a estar fortemente pressionado em bolsa. No fundo, mesmo depois, na segunda-feira, finalmente, quando se começou a perceber qual era o tamanho do buraco que iriam ter, cerca de 4 mil milhões de dólares, as ações continuaram sob forte pressão. Vemos que baixaram cerca de 20%, com fortes volumes nas últimas semanas, porque os investidores agora vêm-se perante esta incerteza. Existirão outros casos ou não, e que consequências em termos de, por exemplo, multas, que controles é que falharam. Aqui vemos que o resultado estimado, ou o prejuízo, será cerca de 4,4 mil milhões de dólares, o que é o maior prejuízo desde 2015, também quando tiveram umas limpezas no balanço. E este, realmente, tirando também 2015, é o pior resultado de sempre, ou irá ser o pior resultado de sempre, e isto tem muito a ver com o efeito, muitas vezes, a alavancagem, o empréstimo, o facto de as taxas de juros estarem muito baixas e a banca de investimento querer rentabilizar os seus ativos e os seus balanços, e muitas vezes o que fazem é dão crédito, através de vários instrumentos financeiros é possível fazer isso, mas dão crédito ou permitem que algumas instituições estejam muito expostas, mas com esta exposição vêm grandes ganhos, mas também grandes riscos, e entre os quais perdas.
E aqui este gráfico achamos interessante mostrar aos nossos ouvintes que, no fundo, e quem nos está a ver, porque dá-nos uma noção da evolução da dívida que os investidores utilizam ao longo do tempo. E se em 2010 os investidores utilizavam cerca do valor total dos investimentos, cerca de 270 mil milhões de dólares, ou bilhões de dólares na gíria americana, em dívida, neste momento já superam os 800 mil milhões de dólares. Ou seja, existe aqui, por detrás desta subida do mercado, para além dos bancos centrais, para além das taxas de juros estarem baixas, para além das empresas também estarem a crescer, existe aqui um efeito, principalmente no último ano, do aumento do endividamento. Ou seja, com taxas de juros baixas, o que é que nós todos queremos? Queremos tentar ver se ganhamos mais um bocadinho. E muitas vezes, esse ganhar mais um bocadinho é através de endividamento. E isto também pode ser um risco, é um alerta que nós às vezes já costumamos deixar aqui, já deixamos, que é cuidado, porque às vezes podem existir situações destas como o Dark Egos que criem volatilidade de curto prazo, e quem tem investimentos com alavancagem ou no fundo, está endividado para investir, pode perder tudo de um momento para o outro. Esta semana também tivemos aqui o FMI, Fundo Monetário Internacional, a revelar aqui as projeções de crescimento económico. E quando olhamos aqui para este gráfico, vemos que se antevê um crescimento para a economia global de 6%. De 6%, depois de uma contração de 3,3%. Aqui este quadro vem-nos mostrar, e também este, temos aqui do lado esquerdo o World, não é? Temos o crescimento. Sim. E depois temos por várias regiões. Temos aqui Estados Unidos, não é, Pedro? Temos aqui Estados Unidos a crescer 6,4%. Temos mercados emergentes na Ásia com crescimentos de 8,6%. Previsto, estamos aqui a ler o gráfico no ano de 2021. A Euro Area, a zona Euro, 4,4%, mais modesto. Aqui a América Latina e a zona Caribe, 4,6%. África Subsaariana, 3,4%. E ali Middle East e a Ásia Central, 3,7%. Que leitura é que podemos então fazer deste crescimento? E lá está, à esquerda, como eu estava a dizer, 6% para o ano 2021, projeções para 2022 de 4,4% a nível mundial. Pedro, que leitura é que podemos fazer destes dados? Olha, estes dados são reveladores das diferenças de crescimento das diferentes zonas do mundo. E se puderes deixar estar uns minutos, porque para percebermos, os Estados Unidos, em 2021, não só recuperam o seu crescimento, como ainda vão atingir um novo máximo histórico do seu PIB. Claro que não se pode fazer menos 3,5% de 2020 e mais 13,5% em 2021, mas o crescimento excedente permite anteceder que vamos ter um máximo histórico. Na zona euro é claríssimo que não vamos recuperar até 2022 ou seja, houve um decréscimo de 6,6% e este ano, apesar de termos uma aceleração de 4,4%, não compensa de forma alguma, em termos estatísticos. Na realidade vamos crescer recuperar quase metade da perda do ano passado. Quem são os blocos que realmente crescem e vão continuar a liderar esta subida do PIB mundial? Estados Unidos e Ásia. E Ásia, leia-se também muito a China. Ou seja, temos aqui dois blocos que estão a fazer pressão na zona euro, e a zona euro tem problemas enormes, como nós também temos vindo a debater, e depois a América Latina, que também não vai conseguir crescer muito pelos problemas políticos, sociais, tudo o que nós já sabemos que infelizmente afeta aquelas economias. Mas aqui a grande surpresa é até a revisão em alta do crescimento dos Estados Unidos. Já a OCDE, na semana passada, tinha revisto em alta. O crescimento dos Estados Unidos estava previsto ser cerca de 3,4% ou 3,5%, foi revisto também para cerca de 6%, e agora no FMI para 6,5%, ou seja, quase o dobro. E no fundo, isto
revela-nos que existe... podemos perceber porque é que as bolsas americanas têm também liderado agora a Europa, por força também, já falámos das empresas mais expostas aos Estados Unidos e à China, mas realmente é a economia que lidera, e nós vemos Que mais porque... cresce, não é? E que as oportunidades continuam a estar nos Estados Unidos, não é? O que é inacreditável porque, lá está, nós semana após semana vemos que o pacote de estímulos europeu não sai de lado nenhum, continua nas gavetas e em tribunais europeus, enquanto os americanos, aqueles já estão a discutir o plano de infraestruturas, e no fundo o que nós Mas já temos vou aqui aqui nesta mostrar, visão... já vou aqui mostrar esse gráfico, desculpa interromper, mas só para encerrarmos aqui nas projeções, além da OCDE, também tivemos as minutas da Fed e as próprias minutas da Fed vêm revelar aqui um otimismo, casando aqui com a parte da vacinação, que destacaste também aqui um gráfico, não é? O que é que este gráfico demonstra com tudo isto, o que tu tens estado a dizer? Sim, no fundo o que nós vemos é que uma aceleração na quarta linha representa os Estados Unidos, uma aceleração dos Estados Unidos cuja vacinação começou um bocadinho mais lenta e que agora está a acelerar. Ontem, salvo erro, atingiu uns 150 milhões de doses, e dia 4 de julho, que é o dia da independência, ou antes até, mas o Presidente Biden gostava de ter quase toda a gente vacinada. E aqui o que nós vemos neste gráfico é a dinâmica da vacinação, a diferença do dinamismo, e porque é que também as projeções do FMI são as que são, ou seja, um maior crescimento dos Estados Unidos e provavelmente até a recuperação do Reino Unido, e a Europa para trás, a Europa no respeito à zona euro. Porquê? Porque este processo de vacinação é o que vai condicionar em muito também a recuperação da economia e do PIB. Por isso, quanto mais crescerem, quanto mais depressa se atingir a imunidade de grupo nas diferentes economias e principalmente nos Estados Unidos, mais rapidamente o PIB vai crescer. E é isso que as projeções do FMI também estão a antever, é esta recuperação mais rápida de vacinação nos Estados Unidos. Estava a fazer aqui também a menção ao pacote de estímulos e já vou passar aqui um gráfico que pedimos desculpas de estar em inglês porque está sistematizado, mas que vamos aqui então explicar o que é que consiste este pacote de estímulos. Estávamos a falar então da questão das oportunidades, que elas continuam a existir nos Estados Unidos, que os Estados Unidos, depois da contração que verifica em 2020, descola, enquanto na Europa, como estavas a dizer, e nomeadamente a zona euro, ainda andamos a apanhar os cacos, porque a verdade é essa, ainda vamos andar, mas quando olhamos aqui para este plano, o que é que nós temos aqui? O que é isto deste plano de infraestruturas no valor de 2 trillion, 2 bilhões, não é? É verdade, é que este já é o plano subsequente ao de É o plano do 1,9 plano. bilhões, é o plano já é o segundo plano, que este sim vai estar em discussão e provavelmente depois vai ter um impacto nos próximos 3, 4 anos na economia, mas este já é o segundo, ou seja, somando este aos 1,9 bilhões ou trilhões de dólares, estamos a falar de 20% da economia americana que está a ser aqui colocada em estímulos. E como estavas a dizer, ora, neste plano, é muito importante esta imagem, porque diz-nos que uma grande parte do investimento vai para veículos elétricos, no fundo, adaptação da economia à nova realidade, a uma transição energética, eficiência, no fundo, à internet. 100 bilhões de dólares vão ser destinados a melhorar a broadband, que é melhorar, no fundo, a conectividade das pessoas, à infraestrutura da energia. As linhas elétricas nos Estados Unidos há muito tempo que não são modernizadas. Temos aqui um plano de 100 bilhões, mesmo para a água, há um capítulo muito interessante, são 400 mil milhões, tem a ver com, ou 400 bilhões, perdão, têm a ver com investimento no envelhecimento da população e nas infraestruturas necessárias para cautelar esse envelhecimento, e por isso é um pacote que vai abranger praticamente toda a economia e as infraestruturas quase de uma forma transversal. E como é que ele vai ser financiado? Ora, vai ser financiado
com um aumento de impostos, pelo menos a taxa de imposto normal de 21% para 28%. 28. E depois também há um objetivo de aumentar a tributação global das multinacionais para 21%. Há muitas empresas que neste momento conseguem pagar cerca de 7%, 8%, 11%, e o objetivo é mesmo que paguem pelo menos 21%, que até a taxa de imposto do IRC em Portugal. Por isso, este plano de estímulos vai ser financiado através de um aumento de impostos, mas é um aumento de impostos que se estima que, ou melhor, estes aumentos estimam-se que nos próximos 15 anos rendam 2,5 trilhões de dólares, ou seja, não é um impacto imediato. Eu acho que alguns investidores e algumas pessoas há 2 semanas, quando se começou a falar no financiamento e no aumento de impostos às empresas, pensaram que os resultados das empresas podiam baixar 30%, 40% ou 50%. É algo que vai ser faseado e provavelmente não vai subir de 21% para 28%, até isto agora é alvo de negociação, e até se fala que para haver um compromisso com os republicanos, provavelmente a taxa intermédia ficará nos 25%, ou seja, teremos um aumento dos impostos sobre as empresas não de 21% para 28%, mas de 21% para 25%, e ao longo de 15 anos espera-se que pague o plano. Ora, claro que isto será negativo para os resultados das empresas a curto prazo, mas o pacote todo em si é algo que vai dinamizar bastante a economia americana e claramente os pontos positivos suplantam mesmo alguns negativos, como seja esse do aumento de impostos. E relativamente à Europa, houve aqui também uma indicação de que poderá haver aqui umas alterações no programa de compra de ativos. O que é que nós podemos, e deixa-me só vir aqui buscar aqui o gráfico. Nós na Europa já sabemos o que é que a casa gasta. Ora, o que nós temos aqui é o acelerar do programa de compra de ativos, tal como Christine Lagarde tinha dito em janeiro ou início de fevereiro, que iriam acelerar a compra de ativos para que as taxas de juros não subissem. O que vemos aí é que dos 50 mil milhões de euros que foram comprados em janeiro, esse ritmo aumentou para os 59,9 em fevereiro e em março para quase 66 mil milhões de euros em títulos que foram comprados. Ou seja, o BCE, na realidade, até carregou no acelerador para tentar abaixar as taxas de juros. Nós também falámos nisso há cerca de umas semanas, quando as taxas de Portugal dos 0% a 10 anos chegaram a subir para os 0,35, 0,40, e o que o Banco Central Europeu quis foi tentar pôr um travão e está a conseguir. O que estava a comentar é que houve um senhor, agora não me lembro quem foi, que disse que provavelmente em setembro podia subir, penso que foi podiam o voltar governador atrás. do Banco Central da Holanda, se não me engano. Exatamente. Ora, dado que não há plano de estímulos na Europa aprovado, a recuperação está como está. Estamos dependentes de terceiros, que no fundo até estamos dependentes do consumo interno da economia chinesa, que consumam produtos europeus, e do plano de estímulos americano. Eu não estou a ver como é que vai ser possível a Europa sequer poder pensar em aliviar esta política monetária e esta compra de ativos. O que é facto é que de vez em quando ou vem um alemão ou um holandês dizer que podem tentar voltar atrás. Eu acho que, pronto, no fundo é uma tentativa também de provavelmente pressionar os políticos a ver se chegam a um consenso, mas eu acho que praticamente podemos garantir que até 2023 não vai haver grandes alterações na Europa, porque lá está, nem plano de estímulos temos, por isso não é possível sequer. Se as taxas agora subissem um bocadinho, isto valia tudo, quer dizer, não é possível. Muito bem, e já vamos falar aqui da época de resultados, mas antes disso é tempo do nosso Market Update.
então, e para destaque esta semana, o que é que vamos destacar, Pedro? Estamos aqui no arranque, aqui mesmo no início do segundo trimestre, o que é sinal de knock knock, earning seasons à porta, é verdade. Temos resultados das empresas e o que é que podemos esperar aqui para esta época de resultados? Estamos à espera, o mercado está à espera de uma revisão em alta dos resultados das empresas. No último mês e meio, 2 meses, temos visto uma revisão em alta das expectativas dos investidores ou dos analistas quanto aos resultados por ação, principalmente da área no setor financeiro, no setor da energia, até no setor da tecnologia. Por isso o que nós vamos assistir, acho que é uma época de resultados bastante boa. E quando falamos de época de resultados, agora estamos a centrar os Estados Unidos, porque provavelmente a Europa há de ser outra coisa diferente, mas a Alcoa começa dar o pontapé de saída e depois na próxima semana vamos ter todos os grandes bancos americanos. Bancos esses que devem apresentar resultados e perspectivas boas. Não nos podemos esquecer que principalmente a banca de investimento teve um ano fantástico, os mercados a subirem, foram os IPOs, os OPVs, ou as operações de fusões e aquisições que vieram para o mercado. Foi todo este caso, por exemplo, da Arquegos, toda a alavancagem que também foi dada aos clientes, por isso a banca de investimento vai ter um ano, acho que vai ter resultados espetaculares. E depois também temos, no caso da banca americana, o efeito da subida das taxas de juros, que vai permitir aumentar bastante a rentabilidade futuramente. Agora, o setor que vai apresentar uma revisão em alta mais expressiva é o da energia, porque a energia, dia 31 de dezembro, previa-se que os resultados no primeiro trimestre baixassem cerca de 15%. Neste momento, também em virtude de algum desconfinamento nos Estados Unidos, a recuperação da atividade económica em algumas zonas do globo, prevê-se que esses ganhos ou esses resultados decresçam apenas 6%, ou seja, é o setor que vai beneficiar mais em termos de recuperação de resultados e tem muito a ver também não só com a recuperação da atividade económica, mas também com a subida do preço do petróleo, que no último ano subiu mais de 100%. Nós até dentro de alguns dias vai fazer um ano que o petróleo esteve a valores negativos, mas há cerca de um ano transacionava cerca de 20, 30 dólares e neste momento está a cerca dos 60, por isso é normal que o setor também da energia seja o mais destacado. E depois temos a tecnologia que continua, mudou as nossas vidas e os resultados também segue aí, é o primeiro gráfico, é a primeira barra do gráfico. Em dezembro previa-se uma subida dos resultados cerca de 10%. Hoje prevê-se já que as empresas apresentem uma subida de 15,5%. Por isso, quando muitas vezes pensamos empresas tecnológicas estão caras, quer dizer, é verdade, subiram muito, mas há aqui um crescimento que já não é só deste ano. Enquanto a energia está a recuperar, o crescimento das tecnológicas, isto foi algo que é uma mudança estrutural, não quer dizer que continue sempre a este ritmo, mas são os principais setores. E aqui que leitura podemos fazer aqui deste gráfico? Sim, este gráfico achamos interessante também colocar para que as pessoas percebam que nem tudo é positivo nos resultados das empresas e este demonstra o impacto que a subida de impostos para pagar o plano de estímulos irá ter nos diversos setores. E, por exemplo, estima-se que, por exemplo, no caso da energia, que a subida de impostos possa atingir os 6,5% dos resultados por ação. Por exemplo, as financeiras possam ser impactadas até 7%. A tecnologia possa ser impactada quase até 10%. Os serviços dos consumidores também cerca de 10%. E se repararmos, é muito interessante analisar a componente principalmente das tecnológicas, porque
Azul mais claro, o que temos são os impostos, a subida de impostos sobre ativos intangíveis. E os ativos intangíveis, que são licenças, são royalties, que normalmente são taxados a taxas ainda bastante mais baixas do que a taxa de IRC normal, cerca de... As taxas sobre os intangíveis e as licenças rondam entre os 8% a 12%, enquanto a taxa normal seria 21%. E é engraçado perceber que o maior impacto vai ser mesmo na tecnologia. Ou seja, a tecnologia vai pagar bastante mais impostos, e depois o setor da healthcare e da saúde, muito também por causa das patentes. São tudo ativos que nós não vemos, mas que se fazem parte das empresas e que muitas vezes geram resultados que eram taxados a uma taxa inferior, e agora, com este novo plano, provavelmente terão um impacto negativo nos resultados futuros. No entanto, o que nós vemos é que o crescimento que nós vimos no gráfico anterior é bastante superior a este custo que as empresas vão ter, e por isso é que muitas vezes falamos, em termos genéricos, o impacto do plano é claramente positivo. Muito bem, e vamos continuar aqui de olho nas empresas e nas suas apresentações de resultados. Agora é tempo de consultório. E vamos então aqui às perguntas que nos chegaram, e para esta semana temos aqui a Mariana Bessa, que nos coloca então uma questão. Olá, Bárbara e Pedro, antes de mais, obrigada pelo vosso excelente trabalho. Obrigada, Mariana. Sabendo que as empresas, bancos que gerem um portfólio de ações por nós têm comissões elevadas, que a longo prazo podem representar diferenças nos ganhos de 150 a 300 mil, depende do valor investido, claro, quando comparado com os retornos de alguns ETFs que tipicamente têm comissões mais baixas, qual será então a mais-valia recorrer a uma dessas empresas? Pedro, não sei onde é que a Mariana foi buscar, agradecemos a pergunta, os 150 a 300 mil, não sei se euros, dólares, porque depois falta aqui a moeda, mas então o que é que tens a dizer aqui, porque do que eu depreendo aqui da pergunta, acaba por ser qual é que é o benefício que uma pessoa tem em colocar o dinheiro num instrumento financeiro de uma sociedade gestora, por exemplo, versus colocar o seu dinheiro num ETF. É isto que eu depreendo. Não sei se sim, provavelmente será a diferença entre a gestão ativa e a gestão passiva. Pelo menos também o que eu depreendo, mas obrigado, Mariana, por essa pergunta, porque é importante as pessoas perceberem que os ETFs replicam índices ou índices setoriais ou uma matéria-prima ou o que for, e estão 100% investidos nisso. Ou seja, o risco, para quem é muito amante do risco e para quem tem o risco super concentrado, provavelmente temos que distinguir isso, compramos um ativo que está 100% em risco. Os fundos de investimento ou os bancos, quando fazem a gestão, ou as sociedades gestoras, quando fazem a gestão, têm em conta o risco, e muitas vezes a volatilidade dos fundos de investimento é bastante inferior à volatilidade dos ETFs, ou sejam setoriais, ou sejam específicos de um índice. Por isso, é uma gestão que é feita, quer dizer, que também depende do nível de risco de cada um. Mas eu gostava também de dizer qual é que é a mais-valia, não é? Que a pergunta da Mariana é qual é que é a mais-valia, então, da gestão ativa? Eu acho que a gestão ativa permite adaptar o nosso perfil de risco, porque nós sabemos que quando o mercado está a subir, todos queremos ganhar e queremos estar investido no ETF. Quando o mercado está a baixar, como o ano passado, toda a gente queria sair dos ETFs. Os ETFs tiveram alguns a 7% e 8% de desconto face ao seu valor, ou seja, o que não acontecia nos fundos de investimento, para além de que acho que muitas vezes as pessoas não têm consciência de que há muitos ETFs que desaparecem. E cada vez mais, ano após ano, há mais ETFs que explodem ou desaparecem de um dia para o outro. Por exemplo, os ETFs de volatilidade, alguns fecharam a porta em março do ano passado, e as pessoas perderam tudo de um dia para o outro. Por isso, o ETF propriamente em si não quer dizer que seja uma coisa mais segura. Depende. Claro que se estiver a falar de um ETF do SP500 há 20 anos, muito bem, mas aguenta, e o seu perfil de risco é estar 100% exposto a ações,
pronto, aí depende, mas eu continuo a achar e continuo a acreditar que a gestão ativa permite-nos adaptar aos diversos ciclos de mercado e não nos podemos esquecer, há menos fundos de investimento ou menos outro tipo de gestão a fecharem as portas ou a falirem do que ETFs que já houve nos últimos 3 anos. Por isso, em períodos de volatilidade, podemos ter os investidores que estão em ETFs mais voláteis podem perder tudo. Espero que tenha sido claro aqui para a Mariana, mas certamente este ETF será um tema que iremos abordar aqui certamente em breve. Agora a próxima questão chega-nos da Teresa Cruz. Acompanhei o episódio do Market to Market e reparei que obrigações a mais de 30 anos podem ser questionáveis. No entanto, a generalidade dos PPRs tem uma componente considerável de obrigações. Será de esperar que PPRs e outros fundos de obrigações fiquem mais caros com a subida da inflação para os 2%? Como ficará igualmente a situação com as obrigações do Tesouro Português? Eu acho que a Teresa, desculpe, está a confundir uma questão, que é, se os yields ficam mais caros, as obrigações vão ficar mais baratas. Ou seja, o preço vai cair, e o que também nós já falámos no episódio anterior é que as emissões de obrigações a longo prazo vão tender a baixar mais, a desvalorizar, e até alertámos, salvo erro, era a dúvida também de uma espectadora nossa, que acerca das obrigações, e o que nós dissemos foi, veja o seu PPR ou fundo de investimento ou onde estiver investido, a composição, e se tiver obrigações a 20, 30, 40 anos ou perpétuas, a subida da taxa de juros pode ter um impacto muito, muito substancial. E por isso é que nós... Devia ser isso, a confusão das taxas, eu acho que veio daí a confusão das taxas de juros com a inflação. Pronto, sim, porque se as taxas de juros subirem, o preço, a valorização desses fundos de investimento, ou os PPRs, ou o que for, que tenham obrigações de longo prazo, aliás, não vai haver valorização, provavelmente vai haver desvalorização, porque as obrigações oscilam no sentido inverso da taxa de juros. A taxa de juros sobe, o preço das obrigações cai. E depois há um problema, é que quando olhamos uma variação de 1% de uma taxa de juros a 30 anos, significa que o preço pode baixar 20% ou 30% numa obrigação de muito longo prazo, e isso sim pode ter um impacto substancial. Por isso, convém, provavelmente, se tem PPRs, é mais fácil, pode tentar mudar para um que tenha uma maturidades mais curtas, porque como são PPRs, mantém o historial, não há problema nenhum. Nos fundos de investimento terá que fazer contas às mais-valias, que eventualmente tenha, mas provavelmente também escolher um com maturidade, se calhar até 10 anos, 15 no máximo, porque estamos, sem dúvida, ou vamos iniciar um ciclo de subida de taxas de juros nos Estados Unidos, então isso é claro. E claramente pela pergunta, eu acho que estamos aqui a tocar no que a gente chama o sleeping point, não é? Se há desconforto, significa que o risco não está adequado ao nosso perfil. Sim. Teresa, agradecemos aqui a questão. Dizer a quem nos está a acompanhar que podem colocar aqui questões para nós respondermos no consultório. Vão encontrar o link na descrição, encontram um link onde podem clicar e colocar a vossa questão, e agradecer a todos aqueles que têm enviado as questões. Pedir que deixem aqui um comentário. Quando vocês deixam um comentário, quando fazem um like, eu sei, nós pedimos isto, o like, é porque vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender que este conteúdo é relevante e mostrá-lo a mais pessoas, e portanto também você pode ser aqui um agente de promoção de literacia financeira e ajudar-nos a levar estes conteúdos a mais pessoas. Não se esqueça, já sabe, subscrever o canal, no sininho, ativar as notificações, porque assim, mal o vídeo sai, recebe logo a informação e tem a possibilidade de visionar este conteúdo que preparámos. Pedro... E significa que gostam. Significa que gostam. É verdade, e esperamos que sim. Esperamos que sim. E Pedro, a contribuir. Na próxima semana certamente teremos aqui mais temas interessantes para falar. Agradecer-te uma vez mais aqui esta companhia, nesta viagem que é o Market to Market. E nós então encontramos na próxima semana. Até para a semana. Obrigado. Adeus.